para a parte de histologia do nosso material. Como você pode ver aí, questão 21. Todos os tecidos animais são compostos majoritariamente por células. Majoritariamente quer dizer que a composição dele vai ser, em sua grande maioria, as células. Nós temos o tecido epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. E o exemplo que nós podemos dar é sobre o conjuntivo, né? Especificamente até mesmo o conjuntivo denso, que ele é composto, em sua grande maioria, por fibras no seu material extracelular e poucas células. Então esse item está errado. Então tomem cuidado, gente, como vocês podem ver aí, quando vocês verem palavras como todas, sabe, generalizando demais. A probabilidade desse item estar errado quando fala isso é 99% de chances, tá bom? 22. As células epiteliais da imagem abaixo são classificadas como epitélio de transição estratificada. Eu gostaria de dar uma dica aí da 21. Nós temos o material extracelular, né, do tecido. Então, quando o material extracelular estiver falando que o tecido tem muito material extracelular, significa que geralmente ele vai ter poucas células em sua constituição, tá bom? Porque o material extracelular, ele é formado por fibras, por glicoproteínas, por colágeno. Então, se o tecido tem muito isso, geralmente ele vai ter poucas células, que é o caso do nosso tecido conjuntivo, tá? O tecido epitelial não, ele já é o contrário, olha, presta atenção. O tecido epitelial, ele tem muitas células em sua composição e pouca matriz extracelular, entendeu? Então pega essa dica, tá? 22. As células epiteliais da imagem abaixo são classificadas como epitélio de transição estratificado. Tá, gente, olha, como você pode ver aí na sua imagem, nós temos o tecido conjuntivo aí embaixo, certo? O tecido epitelial aí em cima. E o tecido conjuntivo ele vai fornecer nutrientes por meio da região basal, porque esse polo aí, a região basal, onde você está vendo uma linha bem escurinha, ela facilita essa passagem de nutrientes. E o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos, então ele depende do tecido conjuntivo para nutrir ele, tá bom? E aí, tá vendo aí essas bolinhas pretas? Isso daí são os núcleos e eles estão em diversas diferenças de tamanhos. Tá vendo que tem um mais baixo, outro mais em cima. Isso é uma característica do tecido pseudoestratificado, tá bom? Aqui seria uma traqueia, no caso. Porque, olha, só para você lembrar, olha aí na imagem, nós temos o epitélio simples, né? Que é só composto por uma camada de células. O epitélio estratificado, que pode ser composto ele é composto por mais camadas de células. E o pseudoestratificado, que é exatamente o que a gente tem aqui. Uma camada de células com alturas diferentes e variada distribuição de seus núcleos, tá? Então, o pseudoestratificado, às vezes, a gente confunde com o estratificado, porque ele parece que tem mais camadas de células, mas ele, na verdade, só tem uma. Essa é a grande diferença. Eu também vou mostrar aqui na imagem para vocês, olha aí. Tem diversos tipos de tecidos epiteliais, mas você olhar a imagem ajuda muito você a identificar o tipo de tecido. É bom você dar essa olhada para você ir bem preparado para a hora da prova, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Sim, e só para comentar. O epitélio de transição, como você pode ver aqui na imagem, ele é um tecido, assim, que ele realmente vai ser uma transição. É quando nós estamos falando da bexiga. Então, quando a bexiga, ela tá relaxada, as células dela são aquelas células cúbicas, né? E bem mais grandes, como você pode ver aí. E quando ele tá retraído, as células dele ficam mais pavimentosas, achatadas. Então, realmente é uma transição, o que não é, em hipótese nenhuma, esse caso, sabe? Totalmente diferente, como você pode ver, tá? Então, vamos lá para o próximo item. 23. O xilema é o tecido formado por células vivas, que transporta águas e sais minerais em plantas vasculares. Galera, como você pode ver aí nesse desenho, o xilema, ele é formado por células mortas. Mas se não fosse isso, esse item estaria totalmente certo. Se fosse, o xilema é um tecido formado por células mortas que transporta águas e sais minerais em plantas vasculares. O resto estaria certo. Então, esse item está errado porque não são células vivas,
e sim células mortas, tá bom? Próximo. Os elementos de tubos crivados e as células companheiras são constituintes do tecido vegetal condutor denominado. Gente, olha só, palavras-chave. Aqui falou que são tubos, né? Certo. Então não tem mínima chance de ser parênquima, colêmica, porque o parênquima e o colênquima são células, certo? O esclerêmica, ele é um tecido, mas ele é de sustentação. É quando você vê aqui, ó, na questão, no item, constituintes do tecido vegetal condutor. Então, condutor, então já não vai ser esclerêmica também, já matou 3 itens. Ou vai ser xilema ou vai ser floema. Mas quando ele fala que são tubos crivados e células companheiras, fala de células companheiras e são constituintes do tecido, só pode ser o floema, tá bom? Não vai ser xilema, não.